só dando aqui um obrigado para o pastor Alexandre e para o Renan, do canal Debate na Colina e Debate da Colina News. São dois canais, são os canais que cederam aí esse conteúdo, esse material aí para o meu canal Russo Vascaíno, mostrar a todos vocês. Então se inscreva nesse canal aí, tá bom? Debate da Colina News e Debate da Colina. E um abraço aí ao pastor Alexandre e o Renan. Esse vídeo aí, assista. Olha aí o Sérgio Frias detonando essa gestão golpista. E olha que é uma fala muito, mas muito importante. Muito importante. Ele realmente detonou. Assista até o final, que é realmente vale a pena o que o Sérgio Frias ontem falou na live lá do pastor Alexandre do Debate da Colina. Bom dia a todos e saudações crismaltinas a todos vocês. Um grande abraço no coração de todos, um casaca no coração. E se inscreva aqui no meu canal Russo Vascaíno, deixe seu like, deixe seu joinha. E eu compartilho o vídeo aqui para todos os amigos crismaltinos para assistir esse canal, esse conteúdo aqui para vocês. Beleza? Assista que vale a pena até o final. Beleza? Essa fala aí realmente que o Sérgio Frias falou aí para toda a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Bom dia a todos. Valeu! Olha ele aqui. Show de bola. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Seja bem-vindo. Muitos já estavam aí desesperados à sua procura. Cadê o Sérgio Frias? Cadê o Sérgio Frias? Pois bem, grande galera, amigos do chat aí. Aí está nosso grande amigo aí, benemérito doutor Sérgio Frias, né, que estará aqui, né? Eu convidei o Frias aí hoje para que ele pudesse aqui falar, né, sobre o teor da carta enviada, né, e assinada por ele, né, para pedir ali com urgência uma reunião no Conselho de Beneméritos, né, com o Conselho Deliberativo, perdão, do nosso clube. Frias, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela presença aí conosco aí, esteja à vontade aí para expor aí, para você narrar tudo que foi colocado ali na carta por você. Boa noite a todos. Explicar também o objetivo, né, Frias? Desculpa te cortar, mas explicar para essa galera o objetivo, que o pessoal tá desesperado. Cadê o Frias? Cadê o Frias? Cadê o Frias? O que é isso? Calma, gente, vai chegar. Ô Sérgio, eu recebi aí muitas mensagens hoje também, que tem muito torcedor do Vasco em dúvida, porque a Sempre Vasco tinha conseguido 60 assinaturas aí para poder pedir uma reunião aí com o Salgado também. Aí o pessoal perguntando se era uma reunião apartada, enfim, para poder esclarecer essa situação também. Boa noite à bancada, boa noite a todos aqueles que assistem e ouvem essa live. Boa noite. Eu entendo o seguinte, nós vivemos um momento no Vasco em que, na segunda-feira da semana passada, surgiu um dizer da direção do Vasco que vamos fazer uma votação interna sem participação do quadro social, no caso, via Conselho Deliberativo, para transformarmos o Vasco em clube empresa. E dali por diante começaram as narrativas junto à imprensa. Alguns meios de comunicação se assustaram, porque não sabiam, alguns outros tentaram passar pano para dizer. E a torcida do Vasco, o primeiro impulso da torcida do Vasco foi dizer, não, é o único jeito. E aí, ao longo da semana, foi aparecendo que na campanha eleitoral do grupo Dito Roxo não foi aventada a hipótese de o clube se transformar numa empresa, pelo contrário, foi dito que o Vasco deveria ser gerido como uma empresa, mas que não poderia se apresentar como empresa. E, ao mesmo tempo, um ou outro expert no assunto começou a dar pitacos sobre riscos, pode ser que seja uma solução, mas não é para agora, etc. E nós não vimos em meios de comunicação, e hoje, por coincidência, eu acabei vendo uma matéria específica do Rodrigo Capello que demonstra exatamente aquilo que eu estava imaginando. Os meios de comunicação não estão passando a informação de que existe no Vasco.
de dentro do quadro social do Vasco, uma solução. Só que ela não pode ser ouvida. Por que ela não pode ser ouvida? Por razões políticas. Porque nós temos uma saída para o Vasco que é muito clara e nada tem a ver com a venda do clube, que é a saída proporcionada por um dos candidatos à presidência do Vasco. E isso tem de ser levado a público em algum momento e tem de ser discutido internamente no Vasco. Isso é a direção do Vasco. Claro. O Jorge Salgado, o vice-presidente de marketing. Eu não quero saber disso porque senão vai atrapalhar a nossa loja. Então não venha me dizer que só tem essa solução. Tem outras soluções. E o Conselho de Beneméritos é o quê? É o poder moderador do clube. Através do Conselho de Beneméritos, que é responsável por cuidar do patrimônio do Vasco, ele deve ser ouvido pela direção do Vasco. Ele deve ser posto como um orientador de determinadas situações e que a direção do Vasco não saiba como sair de um problema, que é exatamente a situação que nós estamos vivendo. A direção do Vasco, ela lida com um problema dizendo só tem uma solução. Então o Conselho de Beneméritos deve se reunir e dizer não, existem outras soluções, existem outras alternativas. E cabe também ao próprio Conselho de Beneméritos mostrar que essas alternativas podem advir de dentro dos poderes do Vasco, como através do próprio quadro social do Vasco, fundamentalmente com algo que já tenha não só um arcabouço, mas seja pronto no que tange a sua feitura e as suas possibilidades daquilo ser executado. Então nós temos que parar de pensar no Vasco com politicagem barata. Nós temos que pensar institucionalmente no Vasco e se chegou a essa conclusão por parte da direção, que demonstra claramente que ela não foi competente para tocar o clube da maneira que entendia que queria tocar, e não tem uma outra solução, que ela deve ouvir outras soluções de outros agentes políticos. Claro. É esse o ponto basilar. Então, urge que haja uma reunião no Conselho de Beneméritos, na minha ótica, e urge que as coisas sejam melhor encaminhadas para um propósito de união no Vasco. Se você perguntar para o torcedor do Vasco, o que ele vai te dizer hoje, 6/12/2021, às 18 horas e 47 minutos? Eu não aguento mais política no Vasco. Eu não aguento mais no Vasco essa história de grupo para lá, de candidato para cá. Não aguento mais. Então, o Vasco hoje tem uma ótima oportunidade para buscar uma resolução, trazendo quem não está diretamente no poder hoje, não está integrando o poder hoje, ou não integra poderes do Vasco hoje, para nortear essa solução. Mas eu não quero. Então você me apresenta uma outra solução. Não é vender. E ainda mais trazer para o quadro social uma sensação de que é a única solução depois de um ano pífio que o Vasco fez da maneira como foi o ano de 2021. Da maneira como o torcedor do Vasco viu o ano de 2021, qual é a conclusão a que ele chega quando a direção do Vasco fala, vou vender? É a única alternativa. E aí, não importa se o torcedor do Vasco acha que o Jorge Salgado é competente, se é incompetente, se acha que a chapa roxa é isso, que a amarela é aquilo, nada disso importa. Porque a questão não é o que você pensa de qualidade ou de falta de qualidade de quem está lá. É de uma solução institucional. Porque o que está acontecendo nesse momento? Quem o Vasco contratou para a temporada de 2022? O que o Vasco está fazendo para a temporada de 2022, além do anúncio da vinda do Zé Ricardo? Então, o que estão esperando? Não. Daqui a pouco nós temos que fazer uma reunião e dizer, se nós não virarmos clube empresa, se nós não tocarmos isso aqui, torcida do Vasco, nós não vamos ter time ano que vem, nós não vamos poder fazer mais nada. Então, todo um cenário vai sendo preparado para que a torcida do Vasco entre cada vez mais em desespero e, com isso, se chegue à conclusão de que a melhor forma de fazer as coisas é vendendo. Mas eu não estou vendendo, eu estou colocando para ficar com 100%. História da carochinha para cima de mim, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas
devem esquecer um pouquinho, ó, aqui, desse tamanhozinho aqui, pouquinho de politicagem. Não precisa ser muito, não precisa ser assim, não. É só isso aqui. De politicagem. Para dizer o seguinte: vamos ouvir todos os atores que tenham algo a dizer. E a administração do Vasco, com a devida humildade, porque não se mostrou capaz de resolver o problema conforme havia prometido em campanha. Eu tenho minha convicção de que não resolveu em função daquilo que aconteceu no processo eleitoral, que perdeu credibilidade junto à torcida. Mas isso é meramente uma opinião minha. Pode ser que tenha chegado lá, eu achava que eu ia por um caminho e não consegui, o outro achava que ia fazer de uma maneira e não conseguiu. Cada um, mas o importante é o seguinte: é um fracasso. Chegamos à conclusão no final de 2021 que é um fracasso. Se é um fracasso, você diz assim: eu só tenho essa alternativa, cabe, peraí. Essa alternativa mexe com uma instituição de mais de 120 anos. Essa tua alternativa, você que foi um fracasso, ela mexe com isso. Ah, mas eu vou passar o trator porque eu tenho maioria no Conselho Deliberativo. Então é a hora de chegar ao quadro social e nós darmos ao quadro social uma ideia de que ele pode ser partícipe disso. E o Conselho de Benemérito do Vasco tem a possibilidade. Façam um convite, busquem as pessoas, vejam o que as pessoas têm a dizer. Qual é o problema? Qual é o problema de levar pessoas que possam trazer uma solução para o Vasco? Isso é ruim para o Vasco? Isso faz mal ao Vasco? Isso traz prejuízos ao Vasco? Ou é uma questão meramente política? Então, o que nós precisamos pensar nesse momento é no clube. E não adianta nós ficarmos aqui batendo. Ah, o Jorge Salgado é isso. Ah, a direção é aquilo. Ah, porque o outro foi... porque não adianta nada. No sentido de levar para o torcedor do Vasco uma solução. O torcedor do Vasco quer solução. Ele quer saber se o Vasco vai entrar o ano de 2022 é para ficar na Série B, é para continuar sendo chacota, é para enfrentar seus adversários de igual para igual. Ele quer saber disso. Ele não quer saber se, olha, é o Jorge Salgado, é o Dário, é o Alexandre Laureano, é o Sérgio Frias, é o Renan. Ele não quer saber disso, ele quer saber de uma resolução. A direção do Vasco chega e diz: a única resolução que eu tenho é essa, a única solução que eu tenho é essa. Ele está comprando. E o que eu não quero é que, de fato, você tendo outras soluções, isso nem chegue no Vasco. Porque o que fica sendo dito em mídias sociais, etc. É projeto, não adianta nada, perdeu, é lunático, não sei o quê. E a pessoa não tem a oportunidade de ir lá e mostrar. Porque eu tenho que continuar dentro do Vasco, sentado no meu troninho, e não vou querer ouvir outras alternativas para o Vasco. Mas, ô Sérgio Freire, me diz uma coisa aqui. Tá bom, você está vindo, fez carta, participando em live. O que você ganha com isso? O que eu ganho com isso? Eu ganho de poder ter uma solução para o Vasco que não seja a venda. Eu ganho de saber que o Vasco pode ter, de fato, uma união mínima para sair dessa situação. Porque eu não vejo o Vasco saindo dessa situação com o Conselho Deliberativo, através de seu vice-presidente, dizendo que nós vamos passar pelo Conselho Deliberativo, isso não tem nem que passar pelo quadro social, com criação de narrativas, com uma entrevista que eu vi semana passada do Adriano Mendes, que aí coloca os últimos 20 anos, que é mentira, é mentiroso, é mentira, é claramente mentira. E vamos tocando para vender. E aí, nas mídias sociais, um discute com o outro fala que é isso, o outro fala... Isso não adianta nada. Nós temos que olhar para o Vasco institucionalmente, temos que olhar para o Vasco como instituição. Temos que parar com essa história. É o meu lugarzinho. Eu queria dessa maneira. Tem que olhar institucionalmente. Para olhar institucionalmente, tem que apresentar para o torcedor do Vasco solução. O torcedor do Vasco, nesse momento, parece que é a última coisa que interessa. É a primeira que interessa. Porque se ele está na cabeça dele que o Vasco precisa ser vendido, é porque não estão passando de dentro do Vasco uma possibilidade diferente. E existem possibilidades diferentes. Então, esse ponto é o primordial para falarmos de Vasco nesse momento.
Nós temos que ter um ano de 2022 melhor e, se houver uma junção, se houver uma união, se houver, tudo bem, mas me ajuda aqui, não interessa. Ah, mas é que o meu projeto de poder... Não interessa o seu projeto de poder. Você foi um fracasso gerindo. Um fracasso retumbante gerindo. Esqueça e vamos trabalhar em prol do Vasco. Vamos deixar que as pessoas que queiram ajudar, ajudem. O que você tem a ver com isso, Sérgio? Nada. Eu quero que seja feito para as pessoas que têm lá os seus projetos, as suas ideias, que elas possam implementar no Vasco. Ah, mas eu quero continuar aqui como presidente, o outro tem... Tá bom. Convirjam, conversem, cheguem a denominadores comuns. Entendam que o momento do Vasco não pode ser de costume ao que está acontecendo, porque o que está ocorrendo nesse momento é uma porção de briga idiota em mídias sociais, como se o Vasco não tivesse na situação que está. O Vasco hoje, ele vivencia o pior momento da sua vida futebolística desde que ele foi para a primeira divisão, em 1922. E eu não posso nem dizer que em 19, 20, 21 do século passado a situação era tão grave, porque o Vasco estava crescendo. O Vasco ainda não era um clube no futebol de primeira linha, de primeira divisão. Primeira linha formalmente, primeira linha sempre foi. Então está na hora das pessoas pararem para pensar nisso. Vamos pensar um pouco no Vasco. Eu sei que é muito prazeroso cada um querer dizer que tem. Ah, porque eu estou aqui com o meu projeto, eu também tenho aqui o meu outro projetinho, eu tenho. Que é tudo de poder. O que eu vou fazer no poder? O que vai me dar aqui uma parcela do poder? O que eu vou ter no poder? Não é hora para isso. Será que não está claro que não é hora para isso? Você me perguntou de uma carta de Grupo Amarelo que manda para Conselho Deliberativo porque quero saber por que o futebol vai... Conversa para boi dormir. O campeonato rolou com 38 rodadas. A primeira rodada nós todos estávamos dizendo não deve com esse time que está aí. E o representante desse grupo dizendo que era um momento maravilhoso. Que estava sentindo que estava se erguendo. E não fizeram absolutamente nada ao longo do processo. Tá bom, vamos fazer lá um pedido para dizer, pois é, não deu certo, eu achei que... Mas ainda acabar de dizer, mas a culpa é minha? Mas vai dizer, não, mas não deu certo porque nós fizemos aqui, eu confiei muito, não sei o quê. Isso não adianta nada, já acabou. Não adianta nada. O que adianta agora é entender o seguinte, como é que vai ser 2022? Como é que nós vamos fazer 2022 ser melhor? Ah, não, tem que ver. 2022 melhor, mas olha só, mas tem que ser aqui dentro, nós vamos ver o que a gente faz politicamente aqui dentro, o que nós fazemos politicamente aqui dentro, para esse 2022, eles para que ele nos dê oportunidade para 2023 para a eleição. Então nós temos que pensar, vamos pegar a planilha A, vamos pegar a planilha B, e uma coisa de fora, pronta, que pode ser tocada, que pode ser pensada, eu não concordo com 30%, tá bom, então faz outros 70%, não concordo com 70%, então faz outros 30%. Agora, procura saber. Porque o que se mostrou, essa gestão que está aí até agora, ela mostrou para todo mundo o seguinte, ela não tem condição de captação. A gestão do Campelo não tinha condição de captação. E essa gestão não tem condição de captação, é muito claro. E para bronca deles todos, anterior, quem estava lá que já morreu, tinha. Ah, eu não tenho. Não tem, amigo. Então vamos buscar ajuda. Vamos buscar alguém que tenha. Vamos buscar alguém que trabalhou, que se esmerou para isso. Você não é Vasco e ela é Vasco, então vamos fazer. Agora, se não se age dessa maneira, nós vamos continuar ouvindo a torcida do Vasco dizer o quê? Você me desculpa, Sérgio Frias, você me desculpa, Alexandre, você me desculpa, Dário, você me desculpa, Alexandre, você me desculpa, Renan, você me desculpa, Jura, mas não tem outra solução. E o quê? É mais interessante para a gestão do Vasco que não tem outra solução? Creio eu que não seja. Se você chegar para a torcida do Vasco e disser, mas se você tiver uma outra solução que mantenha o Vasco como uma associação civil, ou seja, que o Vasco não possa falir, que o Vasco tenha condições, que o Vasco tenha condição de se recuperar,
Aí você vai levar isso para a torcida do Vasco vai olhar e falar, não, claro, o Vasco não vai correr riscos, etc. e tal. Mas aonde está essa solução, Sérgio Frias? E aí é a hora dos agentes políticos do Vasco conversarem para chegar a ela. Então, o meu objetivo, desde o início desse processo, desde segunda-feira, quando eu estou olhando o que está acontecendo, é entender o seguinte: eu falo que a gestão é incompetente, que isso, aqui. Há quanto tempo? Em todos os canais de vocês eu falo a mesma coisa. Só que eu sei que não adianta nada falar isso agora. Isso todo mundo já sabe. E o cara que acha que é sensacional, não, o Vasco 10º lugar na segunda divisão, mas é ótimo porque eu estou completamente encantado com o Vasco indo para o centro da cidade. Pode ser que tenha lá. Esse cara também vai achar que está ótimo, que é uma maravilha. Só que parece que tem uma grande maioria que pensa o seguinte: não, pelo amor de Deus, não me tragam solução para o Vasco. Só falta agora vocês me trazerem uma solução. Eu estou tão perto de vender o clube. Vocês querem me trazer solução? Eu estou aqui com o conselho todo para votar, para engolir. E vocês vão trazer solução para o Vasco agora? Não façam isso, vocês vão atrapalhar todo o nosso esquema aqui. É isso que eu não quero. E aí, o Alexandre Oliveira falou uma convocação de reunião para o Conselho Deliberativo. Não, é uma reunião de convocação para o Conselho de Beneméritos, que tem, entre as suas atribuições, passar para a direção do Vasco outras alternativas. Não é que o benemérito tem que ter ele, olha, eu tenho aqui o plano meu, passar que existe na coletividade vascaína, entre os sócios vascaínos, outra alternativa. E aí discute-se a alternativa. A melhor coisa que tem, para quem tem convicção de que o que foi apresentado pelo candidato que hoje não está lá como presidente do Vasco, que é tudo lunático, que é tudo mentira, a melhor coisa é você debater, discutir e concluir. Se você tiver isso de dentro do Vasco, qual é a conclusão que vai chegar? Nós vamos ver. Então, acabou o momento de vamos ficar fazendo politicazinha de dentro do clube. Vamos buscar ouvir para saber se há outras soluções. Ah, Sérgio Frias, mas aí vai dar protagonismo político. E daí? O que te interessa mais? Se tem protagonismo político, se não tem protagonismo político, ou clube? Se fosse dentro dessa lógica, mesquinha, pequenininha, o Vasco estava de 1985 até 2019 com o Eurico Calçada brigando. Porque um pensava uma coisa, outro pensava outra. Quando chegaram à conclusão, você é forte, você também é forte. Vamos fazer o quê? Vamos tentar nos unir para tentar acertar, porque nós somos Vasco. Eu não giro sem você e você não consegue ganhar a eleição de mim porque eu tenho a máquina. Então como é que a gente vai fazer? E foi o que aconteceu. Agora, a história ensina algumas pessoas. Outras não querem aprender com a história. Querem continuar errando, contando as mesmas histórias, fazendo as mesmas coisas na história. E esse pensamento de Vasco, no meio desse enxovalhar de política, a questão da institucionalidade fica em 5º plano, em 6º plano, em 8º plano, em 10º plano. E entendam, é isso que a torcida do Vasco não aguenta mais. É isso. A torcida do Vasco não aguenta mais, é isso. E vamos entender que para ela saber que existe uma alternativa, ela precisa que o clube absorva as alternativas e leve-as para o debate. Eu sei que vai ter que parar com uma série de narrativas idiotas que foram feitas ao longo desse tempo todo. Pede desculpa, diz que não leu, que não pensou direito, não tem problema nenhum. Mas vamos enxergar o Vasco, institucionalmente falando.